voltando aqui para continuarmos com o assunto sobre rede de distribuição de gás, tá? Aqui, nessa série de vídeos que eu estou fazendo, nós vamos falar sobre GLP, a granel, sobre distribuição de gás natural também, tá? E de forma que eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre mim, para quem não me conhece, embora já tenha feito isso em alguns vídeos. Eu sou ex-engenheiro de processamento de gás na SEG, no Rio de Janeiro. Trabalhei lá durante 20 anos e trabalhei com operação, distribuição de GLP a granel, tá? Fui responsável pelas operações de GLP da empresa de 1998 a 2002 e trabalhei com gás manufaturado também. Fui engenheiro de processamento de produção de gás na fábrica, gás manufaturado, usando a matéria-prima nafta ou gás natural, né? E também cheguei a trabalhar com gás natural também. Então, hoje o assunto aqui é o seguinte: eu vou falar sobre uma questão que eu havia citado no vídeo anterior, a questão do abaixamento de pressão num gasoduto de distribuição. É uma situação que pode ocorrer, tá? Por eventual problema ou por um bloqueio do gasoduto no seu fornecedor de gás, que no caso nosso lá era a Petrobras, um bloqueio por formação de hidrato de carbono, tá? Eu já citei isso aqui, foi o primeiro problema que eu vivi, tá? Ou por acidentes de, 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 de causas generalizadas, né? Acidente de graves proporções, em que a vazão no gasoduto tem que ser reduzida, tá? E, inevitavelmente, a pressão também vai cair. Eu citei aqui dois acidentes que eu passei, né, na companhia, um em 1984, o outro em 1988, com a plataforma de anchova, tá? Com a mesma plataforma. O primeiro acidente ele demorou mais tempo, houve uma redução drástica do fornecimento de gás para o território da Bacia de Campos, e em função do acidente de anchova, praticamente o Rio de Janeiro ficou com uma vazão muito reduzida de gás natural no gasoduto, né? Paracabiúnas e Paraseg também por quase 30 dias, em função do acidente. Houve um corte de gás drástico. Mas antes disso, eu já tinha sofrido uma primeira redução de vazão pelo acidente do bloqueio do gasoduto submarino. O gasoduto submarino fica sujeito muito a esse problema, se não houver uma adequada retirada de água na plataforma, tá? Foi bloqueio por formação de hidrato de carbono. É uma formação de gelo, ele vai se acumulando lentamente dentro do gasoduto até bloquear totalmente a tubulação. E a retirada dele é bem complicada, ainda mais se tratando de gasoduto submarino. Normalmente isso é feito com PIG, certo? E foi o que aconteceu. De forma que eu vou relatar aqui as experiências que eu vivi nesse aspecto de redução de gás. Pode ser um outro acidente de qualquer outra forma que venha interromper ou parcial ou totalmente o fluxo de gás para você, que é uma companhia distribuidora de gás que compra gás através de city gates, tá? De gás natural, certo? Na época nós só tínhamos a Petrobras como fornecedor, mas hoje com com as, é, com as novidades que a abertura do mercado para gás natural, hoje já há outros provedores de gás natural, certo? Então, de forma que uma companhia distribuidora de gás natural, que recebe gás hoje no Citygate, de um fornecedor, seja ele qual for,
Se acontecer uma situação parecida com a que eu passei, tá? Nesses 3 casos, certamente você vai vivenciar esses mesmos problemas que nós tivemos, certo? O que acontece? Quando o fornecedor te informa que você tem que reduzir a vazão na tua rede, isso é uma situação que você tem que administrar junto aos seus consumidores, para uma companhia distribuidora de gás, tá? Normalmente, como é que acontecia? A Petrobras nos informava a causa do problema, tá? E dizia que nós tínhamos que reduzir a vazão. Claro, você não tem como controlar a vazão de todos os consumidores que estão na tua rede, certo? Mas, como a vazão nossa lá na fábrica era o maior consumo da rede, do gasoduto que ia da Reduc para a SEG e distribuía gás no Rio de Janeiro, a vazão SEG era maior juntamente com outros consumidores, certo? Mas a vazão da SEG era a maior de todas. Justamente eram 5 unidades de produção de gás. As 5 não operavam, logicamente, não ao mesmo tempo, né? Mas pelo menos de 30 a 35 mil normais metros cúbicos de gás por hora nós consumimos, tá? Pelo menos no horário de pico, que o gás ele tem um perfil de consumo diário, não é constante. Existe um perfil que ele é bem característico do consumo de gás, a depender do mercado. E no mercado residencial, principalmente, ele tem um perfil bem característico. Depois, futuramente, eu vou mostrar aqui como é o tipo de Eu tenho um gráfico desse ainda registrado nos meus arquivos, e que ele mostra nitidamente como é que é o consumo de gás, o perfil de consumo no mercado, perfil diário, né, mas horário, né, durante o dia, perfil de consumo horário durante o dia, para uma rede de gás, principalmente no mercado residencial. Certo? O que aconteceu? A Petrobras nos informou que nós teríamos que reduzir o consumo para muito pouco, tipo 5 mil metros cúbicos ou 10 mil. Segue. E como é que nós fazíamos isso? Para informar os nossos grandes consumidores. Porque você começa logo, qual é o objetivo? O objetivo é você cortar, entre aspas, né? Cortar os grandes consumidores da rede, porque são eles que têm relevância no consumo de gás, no balanço de gás na rede. Então, o nosso departamento comercial, juntamente conosco da área de operação, porque o engenheiro de produção de gás era quem estava no plantão, era quem tinha esses contatos, fazia isso, né? E ficava responsável por esses contatos. Então, nós entrávamos em contato com os grandes consumidores da rede, da SEG, tá? Para que eles cortassem o gás, com o seu consumo de gás. E, normalmente, os grandes consumidores, as grandes indústrias, as grandes empresas, eles têm um sistema dual. Eles não eliminam totalmente o óleo combustível lá dos seus sistemas de reserva. Eles ficam com um sistema de reserva sempre. Normalmente, óleo combustível, em geral, é queima em caldeira ou em outros processos, tá? Então, eles têm um sistema dual. Então, o pessoal, normalmente, nesse tipo de situação, eles cortam, eles param de consumir gás e entram com óleo combustível, ou outro combustível qualquer, lenha, seja lá o que for. Tá? E aí, cada um tem o seu sistema lá de reserva. Lembrando que GLP é proibido para uso em caldeira, tá? A ANP não permite queima de GLP para produção de vapor, certo? Então, as alternativas são lenha, se for uma usina alcooleira, bagaço de cana, tá? Uma siderúrgica vai usar um outro combustível qualquer lá, tá? Mas normalmente é óleo combustível, BPF, tá? Ou BTE, dependendo do requisito lá. Então, esses grandes consumidores, normalmente, eles têm o seu sistema de reserva. Eles entram numa emergência, eles passam a consumir um outro combustível. A grande dificuldade, e era o que nós tínhamos na época, é você conseguir ter certeza de que os consumidores de médio ou pequeno porte fizessem o seu corte. E também é quase que
assim, impraticável você comunicar a todos. Então, você começa logo comunicando aos grandes, tipo refinarias, empresas, grandes empresas com grande consumo de gás produtora de metanol, Furnas e outras empresas que nós tínhamos como grandes consumidores ligados à rede. Então, nós comunicávamos essas empresas. No caso, quem fazia esse comunicado era eu ou o outro engenheiro que estivesse lá no plantão, eram os quatro, né? Então, nós entrávamos em contato com essas empresas solicitando o corte do gás, tendo em vista o problema ocorrido lá na fonte, lá no fornecedor, e nós cortamos o nosso também. Mas você não tem controle sobre os médios e os pequenos, e o consumo, o somatório do consumo desses médios e pequenos também é relevante, e você também não tem garantias. Normalmente, as grandes empresas, os grandes consumidores, eles têm consciência de que eles devem cortar realmente imediatamente o consumo e entrar para o seu sistema de consumir através da sua reserva, porque eles sabem que futuramente eles podem ser prejudicados. Eu vou falar aqui daqui a pouco por quê. Tá? Então, nós comunicávamos essas grandes empresas o problema ocorrido, né? Solicitávamos o seu corte de gás, a empresa não ia lá fechar o gás, porque a empresa não tem, vamos dizer assim, iniciativa para fazer o corte de gás se o consumidor está com suas contas, suas dívidas em dia. Mas, tendo em vista a contingência do problema, você solicita que eles façam o corte até que o problema seja solucionado. O que acontecia? Como existe aquele ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, você não tem garantia de que os pequenos, e você não tem como se comunicar com todos os pequenos, inclusive o mercado residencial, para que esse corte seja feito. Então, a tendência, que foi o que aconteceu nas três ocasiões, e isso certamente vai acontecer com qualquer outra empresa que venha passar por esse tipo de problema, é a queda da pressão da sua rede de gás. Tá? As pressões vão caindo, a pressão tanto do gasoduto do fornecedor, no caso nosso, que era a Petrobras, e a nossa, do recebedor, a partir do Citygate, ela vai caindo, 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 à medida que as horas vão passando, mesmo você fazendo corte de grande relevância, naqueles que são possíveis, mas a tendência é a pressão ir caindo, ela vai caindo, e como eu citei aqui, uma pressão no nosso gasoduto lá de distribuição, nossa rede de alta, na rede nossa, a partir do Citygate, que era de 12 kg-força, nós chegamos a trabalhar com 2 kg-força na porta da fábrica. Tá? Então, a pressão vai caindo, vai caindo, vai caindo, você não tem controle total sobre a situação, mesmo você comunica aos grandes consumidores, mas você não tem como ter controle total sobre o consumo dos outros consumidores. E aí soma-se a isso, pequenas de médio porte, de pequeno porte, o mercado residencial, a tendência é que a pressão caia mesmo, porque o fornecimento lá no início, lá a montante, ele está praticamente reduzido. E aqui na ponta, tá? A jusante do Citygate, a tendência é que a vazão seja maior do que a que está entrando lá na fonte, lá no gasoduto do teu fornecedor. Então, por isso, a pressão vai caindo. Tá? E o que acontece? Esse é o grande problema, que quando a pressão num gasoduto cai, eu falei aqui que nós tínhamos, na nossa entrada lá, nós tínhamos uma estação de regulagem de pressão na entrada da fábrica, que regulava de 10 quilos quilograma-força por centímetro quadrado para 2 kg-força por centímetro quadrado, que era a pressão de entrada nas unidades de fabricação de gás manufaturado da SEG, que usava gás natural como matéria-prima para a produção de gás manufaturado, ou, né, produção de gás manufaturado, e o gás natural era matéria-prima. Então, com 2 kg-força, nós trabalhávamos bem. Nós tínhamos um filtro antes da ERM, justamente esse filtro era um filtro de um tamanho relevante, tá? Com vários elementos filtrantes lá dentro, mas ele podia sofrer manutenção. Nós tínhamos um filtro, justamente, esse filtro era proteger os nossos reguladores, que eram a nossa RM era enorme, era de grande porte.
Eram quatro tubos, quatro tubulações, tá, ligando na RM, de passagem de gás, sendo que 3 ficavam em operação, né, com os devidos controles, válvula de alívio, regulador de 2 estágios, e não tinha medição, obviamente, porque para nós não interessávamos ter medição na entrada dessa estação de regulagem, porque a medição era feita por placa de orifício nas unidades, tá? E até porque a Petrobras não faturava ali para SEG o gás já era faturado lá no Citygate, tá? Então era só uma estação de regulagem de pressão. Mas nós tínhamos regulador de 2 estágios, tá? E tínhamos esse filtro na entrada, tá? E após a estação de regulagem tinha alguns controles lá, mas não tinha controlador de vazão, certo? Então, com 2 quilos, nós trabalhávamos bem, era a nossa pressão mínima lá. Como a pressão antes do nosso filtro chegava lá com 3 quilos, 2,5 kg, beleza. Só que a perda de carga no nosso filtro, nós tínhamos um manômetro antes e um depois, e nós tínhamos um acompanhamento diário da perda de carga nesse filtro. Ela girava a menos de 1 quilo de perda de carga, menos de 1 quilograma força centímetro quadrado. Normalmente girava entre 0,5 quilograma força, 0,7, nessa faixa, quando o filtro estava trabalhando em condições normais, certo? Então, se chegasse lá 2,5 kg na porta de entrada, 2,7 kg, a saída dele, se o filtro tivesse ok, ia dar 2 quilos no regulador, beleza, nós trabalhávamos tranquilo. Acontece que quando a pressão no gasoduto cai, as velocidades aumentam drasticamente. Normalmente, um gasoduto, quando ele já é projetado para trabalhar nas tensões normais de operação, certo? Seja ele qual gasoduto for, pode ser o gasoduto de alta da Petrobras ou do fornecedor, que normalmente está acima de 50 bares, ou um gasoduto de distribuição, tá? Como tem algumas empresas aqui no Sul que recebem no Citygate a 30 bares, tá? Ou um gasoduto, e depois regula para 7, tá certo? E depois regula para 4. Ou seja, esses trechos, todos eles vão ser submetidos a uma pressão baixa, porque a pressão cai a montante do regulador, cai a jusante também. Ele vai manter a pressão de saída, mas a pressão de entrada dele cai. Então, vai caindo tudo, é um efeito dominó, vai caindo, caindo, e o gasoduto, a tendência dele é trabalhar em pressão abaixo da pressão normal de operação. Acontece que quando o gasoduto é projetado, qualquer trecho de gasoduto, ele é projetado para trabalhar numa faixa de pressão que não muito grande, naquela pressão ali, que está tudo ajustado, a velocidade do gás na rede, seja a rede de alta, de média ou de baixa, a velocidade do gás, a pressão que vai operar ali naquela rede. Então, se a pressão cai, o que acontece? As velocidades aumentam muito. E a gente sabe que uma rede de gás, seja ela qual for, como o gás é um fluido que tem pouco atrito, não é como a água, é permissível que você tenha grandes velocidades em gasodutos. Normalmente, os gasodutos são projetados para trabalhar, mesmo nas pressões normais de operação, em velocidade de mais de 10 metros cúbicos por segundo. Mais de 10 metros por segundo. Tá? Então, você tem gasoduto. Normalmente, as faixas de velocidade para gás são 10 metros por segundo, 15 metros por segundo, podendo chegar até 20, dependendo do projeto. Tá? Mas eu diria que uma velocidade média normal está entre 10 e 10 metros por segundo de velocidade de gás. Isso seria inadmissível para um fluido líquido, como água, por exemplo, ou outro fluido qualquer. Normalmente, as velocidades para fluidos líquidos, elas giram aí, no máximo, 5 metros por segundo. Tá? Então, a diferença é muito grande. Justamente por quê? Porque o gás é um fluido compressível, não é igual à água ou outro fluido líquido que é admitido como incompressível. Certo? Então, como a pressão no gasoduto cai muito, o nosso lá caía de 10 para 2, se veja bem, nós temos uma redução de 80% da pressão. O que acontece na prática? As velocidades aumentam drasticamente. Saem das velocidades de projeto, que já são velocidades altíssimas, na faixa de 10 a 15 metros por segundo.
essas velocidades certamente vão passar de 25, chegando a 30 metros por segundo. São velocidades muito altas. O gás, como é um fluido que ele não é líquido, tá? Ele não tem muita viscosidade, não é igual à água, mas vai ter um atrito muito grande com as paredes da tubulação de um gasoduto de alta pressão, que normalmente é de ferro, de aço carbono. Tá? O que, que acontece? A pressão caindo no gasoduto, vai haver um arraste de poeira muito grande. A poeira que estava assentada na geratriz inferior do gasoduto, que o gás vem com poeira, embora haja filtros nos city-gates, ou em várias seções, em alguma estação de regulagem, em algum lugar tenha filtro, esses filtros não são 100% eficientes. Então, o gás sempre vem com poeira, certo? Essas poeiras, quando as pressões são altas dentro da rede de gás, elas ficam assentadas, elas não são arrastadas dentro daquelas velocidades normais de operação. Quando a pressão do gasoduto cai demais, as velocidades aumentam drasticamente e arrastam essa poeira que estava dentro do duto. Tá certo? Então, essas poeiras vão parar onde? Vão parar nos filtros de quem tem. E, no caso, nós tínhamos o nosso lá. O nosso filtro trabalhava com a perda de carga de menos de 1 quilograma força, era o normal de operação, geralmente meio quilo. Tá? Onde mais tem filtros? Nas ERMs, nos skids, tá? Quem é da área de gás sabe o que eu estou falando, nos skids de ERMs, estações de regulagem e medição de gás natural, que são os consumidores de gás, tipo postos de GNV, empresas que consomem gás, porque o skid é de responsabilidade da companhia distribuidora. Ele não é da empresa que consome o gás. A companhia distribuidora é que encomenda o skid, tá? A um fornecedor, tá? Normalmente é feita uma, uma licitação, né? Uma tomada de preço. O ganhador fornece aquele skid naquela especificação, tá? Que a companhia distribuidora faz, e a companhia distribuidora instala esse skid, mas ele é patrimônio da empresa distribuidora, ele não é patrimônio do consumidor. E o que é um skid de medição de gás, de regulagem de medição de gás? Ele é uma instalação, eu vou mostrar aqui a foto, ele é uma instalação, dependendo da vazão, pode ser pequena, média ou grande, em que ele tem os seus sistemas de regulagem de gás, suas válvulas de alívio, válvula de bloqueio, tem filtros, e aí é que eu quero chegar, filtro, tem medidor de vazão. Se for um posto de GNV, tem medidor de deslocamento positivo do tipo volumétrico, que trabalha com lóbulos, com pequenas folgas entre os lóbulos e a carcaça. Tem medidores tipo turbina, se forem consumidores de grande vazão, tipo uma siderúrgica, por exemplo. Geralmente as turbinas são usadas em consumidores de grande porte, tá? Tipo siderúrgicas e tal, porque a turbina é um equipamento caro, é muito sensível também, né? Algumas impurezas que possam vir no gás, daí porque os filtros, tá? E esses equipamentos, esses medidores, tá? Postos de GNV, turbinas, eles trabalham acoplado a um corretor de vazão, tá? Chamado corretor PTZ, que ele vai corrigir a vazão de gás para as condições de referência, para o faturamento da empresa, tá? Um fator de compressibilidade, normalmente ele tem o software, né, de cálculo da H8, ou seja lá o que tiver no contrato, tá? Então, o que acontece? E as ERMs que não têm medição de gás, elas também têm reguladores. Então, se o equipamento é regulador de gás, ele tem uma pequena restrição, justamente por isso que ele faz a redução de pressão. E qualquer impureza de determinado tamanho que possa vir no gás pode danificar o regulador. Então, de forma que esse arraste de poeira, ele é potencial causador de alguns danos nas ERMs, tá? Seja no posto GNV ou do seu cliente de gás que tenha turbina ou medidor de lóbulos, tipo um posto GNV, tá? De deslocamento positivo. Então, daí a presença dos filtros, tá?
Justamente o filtro tem a finalidade é reter essas partículas, mas como a gente sabe que nem todo filtro ele é 100% eficiente, ele é projetado para um determinado tipo de tamanho de partícula, né? O que acontece? Quando a pressão cai no gasoduto e ele arrasta essas poeiras que normalmente estariam depositadas no gasoduto, se a pressão tivesse normal, essas poeiras são arrastadas por causa da grande velocidade e vão parar nos filtros, como parava no nosso. Então, o que acontecia? Quando nós estávamos nesse regime de consumo reduzido, tipo o primeiro acidente, tá? Que ficou 30 dias parado por causa do acidente de enxofre, quase toda noite eu chegava na companhia lá, nós já tínhamos feito uma troca de filtro, parava as unidades, ou a gente consumia nafta, parava, geralmente a troca de filtro levava 1 hora, tá? Para desmontar o filtro, tirar o flan, tirar os elementos filtrantes, colocar elemento filtrante novo novamente, colocar o filtro na linha, tá? Geralmente era 1 hora, 1 hora e 20 de trabalho, tá? Então, você tem que parar, trocar filtro, porque a perda de carga no filtro aumenta demais e o filtro entope. E a tendência é entupir mesmo e zerar a pressão de saída. Tá? Como a gente tinha esse acompanhamento de perda de carga no filtro, quando a perda de carga passava de 1 kg a força, a gente já sabia que tinha que parar e trocar os elementos filtrantes. Tá? Então, às vezes, você trocava elemento filtrante numa noite, fazia a troca comigo, por exemplo, eu saía de manhã, chegava lá à noite, novamente, certo? Para o novo turno, novamente filtro com tendência de entupimento. Parava novamente para trocar. Às vezes nós trocávamos filtro 3, 4 noites seguidas, porque a pressão estava reduzida, o consumo, aqueles grandes consumidores já tinham saído da rede, usando óleo e combustível, mas o restante do consumo, que você não tem controle total sobre ele, o pessoal continua consumindo. E eu vou dizer uma coisa aqui que, infelizmente, eu tenho que dizer. As empresas, mesmo as empresas, a gente não tem garantia total se as empresas que eram comunicadas para reduzir o consumo, se elas reduziam como a gente pedia, certo? Porque é aquilo que eu falei, né? É aquele ditado, farinha pouca meu peru primeiro. Então, às vezes, você pede para o cara cortar o consumo dele e você não tem. Ninguém vai lá fiscalizar se o cara cortou totalmente ou cortou parcialmente. E o cara fica postergando, porque gás natural todo mundo quer usar. Ele é menos problemático, é mais barato o custo de operação dele, né, em relação ao óleo e combustível. Então, é uma série de vantagens. Então, a gente não tinha controle, não tinha garantias sobre isso, né? Então, por isso que a pressão caía mesmo. A gente fazia o nosso papel, que era entrar em contato, tá, com essas gerências dessas empresas e solicitar o corte. Logicamente, explicando o acidente, né, o motivo. Mas você não tem controle. Mas é bom que se tenha o contato com esses grandes consumidores, caso haja algum problema futuro. Porque a tendência é prejudicar todo mundo, tá? E se uma RM tem filtro lá no seu consumidor e toda RM é patrimônio da companhia distribuidora de gás, tá? E você tem um equipamento lá que vai faturar, ele é o seu caixa, tá? Um medidor num posto de GNV, um medidor num outro consumidor, numa grande siderúrgica ou algum outro consumidor, ele é o teu caixa. E você tem que ter garantia de que o teu medidor vai continuar medindo dentro da margem de erro dele. E a gente sabe que os dois medidores que são mais suscetíveis a esses objetos, né, que podem passar pelo filtro, porque o filtro ele não é 100% garantido, são as turbinas, que são altamente sensíveis, tá, a partículas. Tá? Você pode, inclusive, danificar uma turbina, e uma turbina é um equipamento caro, não é barato, tá? Ou um medidor, ou os medidores de GNV, de pós-GNV, que são do tipo rotativo, com êmbolo, as folgas entre os êmbolos e a carcaça dele também são muito pequenas. Então, você pode causar algum dano ali, ou fazer com que ele saia da curva de calibração. Turbina também. Se houver um dano a uma pá de uma turbina, ela pode sair drasticamente da curva de calibração, da margem de erro dela. E, às vezes, essa fuga da margem de calibração pode ser prejudicial à companhia distribuidora de gás ou ao teu consumidor. Então, de forma que você tem que gerenciar esses problemas, caso haja uma situação como essa, e verificar os teus filtros nas tuas RMs.
E uma coisa que eu vejo por aí, em internet, em alguns lugares, alguns projetos de RMs, de estações de regulagem e medição de gás natural, ou só de regulagem ou de medição, principalmente as de medição e regulagem, que não tem filtro, tá certo? Eu já vi alguns projetos que não tem filtro. Então, você que vai fazer a especificação de compra de RM, não esqueça de colocar na especificação da tua licitação, da tua tomada de preço, que a estação de RM, tá? Ou de regular de pressão, ela tem que ter filtro na entrada do regulador. Normalmente os filtros são do tipo, eu esqueci o nome agora, de cartucho, filtro de cartucho, tá? Mas pode ser outro tipo de filtro, tá? E outra coisa, que os projetos de RM, na especificação de compra, tem que ter lá. O filtro, é importante que o filtro tenha manômetro de entrada e de saída no filtro, ou um manômetro só, mas que seja um manômetro diferencial de pressão. Para quê? Para que você tenha o histórico dos diferenciais de pressão no teu filtro. Porque não adianta nada você ter filtro, mas não saber se ele está operando adequadamente, se o filtro está saturado ou não com poeira. O filtro pode saturar com poeira, mesmo fora de uma situação dessa de emergência, como eu citei aqui agora, tá? Se não for feita uma manutenção adequada. E como é que você sabe que o filtro está saturado e está na hora de trocar o elemento filtrante ou parar para fazer a limpeza de filtro? É através da pressão de entrada e de saída. E se não tem manômetro de entrada e de saída ou não tem manômetro diferencial, como é que você vai saber? Você não tem como saber, certo? Você fica perdido. Então, é importante que na sua especificação de compra de RM, seja lá qual for o fornecedor, nós temos centenas de fornecedores aí de engenharia de RM pelo Brasil, que participam de licitações, que tenha manômetro indicando a pressão de entrada e saída no filtro. Porque normalmente a sequência é assim, a RM. O gás vem, tá? Passa pelo filtro, sai do filtro, tá? Vai para o regulador de pressão, e do regulador de pressão, que pode ser um estágio só, ou 2 estágios, vai para o medidor de vazão de gás, que é o faturamento seu. Tá? É onde você vai faturar o gás para o teu cliente. Dali sai e vai para o cliente, certo? Então, o filtro é o elemento protetor de tudo. É ele que faz a limpeza do gás antes de entrar na sua RM. Para quê? Para que o seu regulador trabalhe adequadamente, que não cause dano ao regulador. Para que o seu medidor de gás trabalhe adequadamente, não saia da curva de calibração. Para que não cause dano também, porque a poeira do gás pode causar dano, principalmente a uma turbina que é extremamente sensível, e a turbina vai sair da curva de calibração se causar um dano. E se você tiver que trocar uma turbina por um dano numa pá, por exemplo, vai ser um prejuízo grande. Até porque a turbina, os elementos de medição de gás, a turbina, o medidor de gás lá do posto de GNV, ele é o caixa da empresa. Então você tem que ter certeza que ele está medindo bem, tá? Dentro da curva de erro dele. Então, é importante que tenha esses manômetros. Eu vou compartilhar aqui algumas figuras de RMs, tá? Que estão adequadamente projetadas. Eu vou compartilhar aqui a tela agora, para que você tenha uma noção do que eu estou falando. Aqui, ó. Olha aqui uma RM, tá? Um projeto de RM, tá? Essa RM aqui, ela está pressurizada, mas ela não está em carga, tá? Eu estou vendo aqui que a válvula de bloqueio aqui tá fechada, aqui está aberta, mas aqui está fechada também. Então, ela está com pressão, mas ela não está em carga. Mas ela pode servir como exemplo. Olha aqui, ó. Normalmente, gente, dependendo da diferença de pressão, a tubulação de entrada de gás, que é aqui, ó, onde eu estou com a mãozinha, o diâmetro é menor do que o de saída, tá? Que se o regulador reduz a pressão, como o gás ele é compressível, tá? E o volume específico do gás ele diminui, ele aumenta com a pressão, com a queda de pressão. Normalmente o diâmetro da tubulação da rede de baixa pressão é maior do que o de entrada, tá? Aqui não está desse jeito porque a redução de pressão deve ser muito grande, mas tem um outro RM aqui que vai aparecer isso.
Então, aqui é a entrada do gás, está vendo que os manômetros estão indicando pressão na rede, está pressurizado, mas não está passando gás, porque aqui está fechado, tá? Mas aqui, ó, um projeto típico de RM, ó, um filtro, olha aqui, válvula de bloqueio, filtro, tá? Aqui o regulador de gás, que pode ser de 2 estágios ou de um estágio, tá certo? Aqui nós temos, ao que tudo indica, aqui só um estágio trabalhando, tá? Aqui o regulador de gás, então a pressão é maior aqui, sai uma pressão reduzida aqui depois do regulador, tá? E daqui o gás segue e vai para consumo do seu cliente. Esse outro trecho aqui embaixo também é a mesma coisa, passa pelo filtro, passa pelo regulador, tá? Segue aqui e vai para o cliente. Às vezes você tem um braço desse como reserva e outro operando, então às vezes você tem os dois, tá? Isso vai depender das condições de operação. Mas olha aqui, o que eu estou falando é isso aqui, ó. Tá vendo um filtro? Isso aqui é um filtro, isso aqui é um filtro. Aqui dentro tem um elemento filtrante. Aqui o flange para retirada do elemento filtrante, fazer limpeza ou a troca do filtro. Olha aqui, manômetro diferencial de pressão, tá? Indicando a diferença de pressão entre a entrada e saída do filtro. Esse é um projeto adequado, tá certo? Em que você monitora a perda de pressão no filtro para saber se ele está saturado, se está na hora de limpar o teu filtro ou não. Por quê? Porque aqui tem um medidor, tá vendo? Olha um corretor de vazão aqui, ó, um medidor de vazão com um corretor aqui em cima. Isso aqui é um corretor, é o computador de vazão. Aqui é o medidor, tá? Aqui é um medidor. Aqui não parece uma turbina, parece um medidor tipo rotativo, tá? Tipo esse de GNV. Então, o que acontece? Se a pressão aqui, se esse filtro entope, a tendência é essa pressão, esse filtro quase que bloquear. Ou então deixar passar alguma sujeira, tá? Se ele ficar muito saturado, pode passar alguma sujeira, causar dano ao seu regulador, ou causar, o que é pior, causar o dano ao teu medidor de gás, que vai medir ou a mais ou a menos. E aí pode ser um prejuízo para ambas as partes, ou para uma das partes. Então, aqui, tá vendo? O filtro de baixo também tem um manômetro diferencial. Aqui, ó, eu vou aumentar, ó, o manômetro diferencial, aqui, ó, indicando a pressão de entrada e saída. É disso que eu estou falando. Esse é um projeto adequado, tá certo? Outro exemplo. Olha aqui, outro RM. Tá vendo o que eu estou falando? Olha aqui, ó. Entrada, o gás entra por aqui, passa aqui, nesse regulador vermelho, passa pelo filtro, passa no regulador, desce, passa nessa turbina. Olha aqui uma turbina, medição de gás, tá? Passa e segue aqui para o seu consumidor, tá certo? Só um minuto só. Perdão, deixa eu compartilhar novamente aqui. Tem um pequeno problema técnico aqui. Então, aqui, voltando. Tá? Então, o gás é em alta pressão, tá? Passa pelo filtro. Tem esse regulador aqui, vermelho. Ele sai, passa na turbina, já a pressão reduzida, que o regulador diminuiu a pressão. Passa na turbina de medição, que é o caixa da empresa, e vai para o seu consumidor. Tá certo? Reparem aquilo que eu falei. Aqui, ó. O gás em alta pressão, normalmente, diâmetro menor da tubulação é a alta pressão. Diâmetro maior da tubulação é a pressão reduzida, é a baixa pressão da RM. Tá? É depois da regulagem que reduz a pressão. Por quê? Porque o volume específico, a baixa pressão, ele aumenta. Então, você tem que usar uma tubulação com um diâmetro um pouco maior. Tá? Só em olhar assim, para quem conhece alguma coisa de gás, você já sabe por onde entra, por onde sai o gás. Tá? Então, aqui, o filtro.
Eu vou aumentar aqui. Olha aqui, ó. Esse vermelho é um regulador, tá? Aqui poderia ter um outro regulador de primeiro estágio. No caso aqui só tem um, tá? Esse regulador está reduzindo a pressão. A pressão, aqui no caso, não está pressurizado, tá? Esse RM não está trabalhando. Eu estou vendo aqui que o manômetro está zerado, ó. A gente vê que está zerado, certo? O manômetro todo zerado. Mas eu peguei ela como exemplo. Isso aqui é um projeto, deve ser pré-instalação, é um skid. O que é skid? Esse suporte de ferro aqui. Uma RM dessa, ela pode ser transportável para qualquer lugar, tá? Isso aqui vai em cima do caminhão, Munk coloca em cima do caminhão e leva esse skid embora montadinho, como está aqui, tá? E quando você recebe ele, também você monta ele já prontinho aqui. Isso não é montado em loco, não, tá? Você só faz as conexões aqui, ele já vem prontinho do teu fornecedor, tá? Então, aqui um filtro, um típico filtro, tá? Um típico filtro aqui, com os elementos filtrantes que deve ter aqui dentro, tá? Em que o gás passa aqui, ele é filtrado, vai para aí tira as partículas sólidas para não causar o dano ao regulador e principalmente para não causar dano à turbina, que uma turbina é caríssima. Uma turbina hoje, dependendo da capacidade dela, do diâmetro, é 30, 50 mil reais uma turbina dessa. Tá certo? Então, com computador de vazão e tudo, né, que eu estou falando, né? Então, é isso que eu estou falando. Projeto adequado? Sim, claro. Olha aqui, ó. Olha aqui o filtro, os dois filtros. Nós temos dois ramos. Tem esse primeiro aqui atrás e tem um lá atrás, tá? Os dois filtros estão com manômetro diferencial. Olha aqui, indicando, ó, a diferença de pressão no filtro. Para quê? Para que futuramente se veja, esse filtro apresenta uma perda de carga histórica aí de tanto de perda de pressão. Daqui a pouco a pressão começa a aumentar, o diferencial aumentar, você já sabe que está na hora de parar o filtro para manutenção. É assim que se sabe quando está na hora de fazer a manutenção ou não no teu filtro. Diferença de pressão. De forma que se o teu projeto não tiver ou manômetro diferencial, como está aqui, ou um manômetro de entrada e um de saída, você não tem como saber o que está ocorrendo dentro do filtro. E aí esse filtro pode bloquear, das duas uma, ou ele vai bloquear totalmente, vai entupir totalmente, não vai passar nada, tá? Ou ele vai deixar passar alguma coisa, ele pode até internamente romper, causar algum dano e passar as partículas maiores e aí estragar regulador, tá? Desequilibrar regulador e principalmente estragar a sua turbina, o que vai ser um prejuízo tremendo, que você vai ter que tirar a turbina, levar para manutenção, de repente vai ter que mandar para calibração novamente, uma calibração da turbina dessa não é barata, tá? Ou se causar um dano irreversível às partes da turbina, já era, perdeu a turbina, tá? Ou então ela vai ficar medindo mal, pode até não causar um dano muito acentuado, mas ela vai medir mal. Ou vai medir mal contra a companhia distribuidora, ou vai medir mal contra o consumidor. Ela pode sair da curva de calibração na margem de erro dela. Existe uma curva de calibração. Então, é isso que eu estou falando. Mais um projeto adequado. Tá? Vou pegar um outro exemplo aqui. Essa imagem não está muito boa, mas dá para ver nitidamente aqui. Ó. Entrada, filtro, regulador e o gás para consumo. Tá? Aqui eu não estou vendo o medidor, mas tudo bem. O filtro está protegendo o regulador. Projeto adequado? Sim. Olha aqui, mais um manômetro diferencial no filtro, ó, medindo, indicando as pressões de entrada e saída no filtro. E aí você sabe como é que está a saúde do filtro, da tua RM. Tá? Mais um outro exemplo. Olha aqui, ó. Mais um medidor aqui. Tá? Aqui, ó. Tubulação de entrada é essa. Diâmetro reduzido, alta pressão. Diâmetro maior, baixa pressão. Saída do regulador. Tá? É assim que se vê. Então, o gás entra aqui, passa no filtro, passa no regulador, pode ir por aqui, que aqui, esse trecho, ele é colocado aqui como reserva para você colocar uma outra turbina, um outro medidor aqui, ou para que você possa operar através dele, se você tiver que tirar o medidor aqui para fazer uma manutenção ou para fazer calibração, tá? É um bypass, tá? Então, aqui está fechado, o gás está passando aqui, porque aqui está aberto, está pressurizada a rede,
Aqui você tem o teu medidor, tá? Que está recebendo o gás em baixa pressão. Quem é que protege a ARM, que promove a limpeza do gás? É os filtros. Mais um projeto adequado, está vendo? Um filtro aqui com manômetro diferencial, mais uma vez. Olha aqui um manômetro indicando a pressão de entrada e saída no filtro. É aqui que você vê a saúde do teu filtro, se precisa de manutenção ou não. Então, o que acontece? Voltando aqui. O que acontece? Quando você tem uma situação dessa que eu acabei de comentar, em queda de pressão no gasoduto, por um acidente, ou seja lá o que for, tá? Como eu falei, a nossa rede de gás trabalhou com baixíssima pressão, a velocidade vai aumentar muito, e isso vai arrastar uma poeirada desgraçada, vai parar em tudo quanto é filtro, parava no nosso lá, parava várias noites seguidas, tá certo? Vai causar dano a uma série de pessoas que estão na rede. E os equipamentos mais sensíveis é que vão ser prejudicados. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada, administrada, criar uma medida de contingência para situações prováveis de emergência. Porque hoje está tudo bem, hoje está tudo muito bom, está tudo funcionando muito bem, mas e se amanhã você tiver um problema semelhante a esse? Você já tem que estar preparado, tá? Já tem que ter um contato com esses consumidores, os grandes consumidores da rede, para que eles façam conscientizá-los da necessidade de fazer o corte efetivamente, porque eles mesmos vão ser prejudicados, tá certo? Porque quem não fizer vai ficar usando gás, vamos dizer ali, na calada da noite, né? Não vai atender a solicitação, vai ficar usando gás, mesmo que ele reduza parcialmente, e ele pode ser prejudicado, porque depois que tiver que parar uma RM para manutenção, certo? Ele vai ficar sem gás de qualquer maneira. Tá? E é uma forma de proteger o patrimônio da companhia distribuidora, porque uma RM é patrimônio dela, faz parte dos ativos da empresa, ele não é do consumidor. A RM é de responsabilidade, inclusive a operação, instalação, operação dela é de responsabilidade da companhia distribuidora de gás, não é do consumidor de gás. Tá? A RM faz parte do patrimônio da empresa, até a operação, inclusive. Então, tem que ser zelado. Tá? E o nosso filtro entupia constantemente. Você limpava o filtro 3 dias seguidos, 3 noites seguidas. Tá? Porque a velocidade ficou muito grande durante vários dias, tá? Com o gasoduto operando em 2 quilos, 2 quilos e pouco. E uma outra coisa que eu quero ressaltar é o seguinte, é que a volta. E a volta desses acidentes, dessas interrupções, como é que é? Ela não é imediata, é lenta. Chega a durar aí mais de 48 horas. Porque o que acontece? Quando você restabelece o fornecimento lá na entrada, tá? No caso lá da Petrobras, que eu vou falar, desentupiu a linha, passou o PIG, tirou a formação de gelo, o hidrato de carbono. Ou então ele começa a voltar a operar normalmente, aí as UPGN vão entrar em operação de novo, em plena carga, até a UPGN entrar em regime de steady state, em regime estacionário, tá? Demora, até ela voltar a produzir gás dentro daquela especificação da ANP, para poder fornecer para o gasoduto. Então, é um retorno lento, não é rápido, é gradual. A pressão no gasoduto da Petrobras, que era de 60 baras, por exemplo, pode ter caído para 20 baras, tem que ser restabelecida a pressão normal de operação. Então, até encher novamente a rede de alta do seu fornecedor, do seu provedor de gás, demora. Normalmente, ele não vai liberar o gás para a distribuidora aumentar o consumo imediatamente. Ele vai garantir o fornecimento aumente lá para elevar a pressão no gasoduto de alta, antes do city gate. Só depois é que eles vão liberar, quando restabelecer a pressão normal de operação no gasoduto de alta do fornecedor de gás natural, é que ele vai começar a liberar as quantidades de gás para a rede da distribuidora, voltar a consumir. Então, ela é gradual. Ela tem que começar lá no início, lá na fonte, tá? As vazões começam a aumentar, a produção, tá? De gás, da UPGN, o fornecimento, para restabelecer a pressão que estava muito baixa no seu fornecedor. Quando ele alcançar a pressão normal de operação no gasoduto de alta, é que ele vai começar a liberar
as vazões de gás para a companhia distribuidora nos city-gates. Certo? E aí a pressão no city-gate depois começa a restabelecer, tá certo? Aí volta tudo normal, mas não é assim coisa tão rápida. Ele é gradual. Pode levar, dependendo da situação de cada caso, o nosso lá, eu não lembro, mas eu acho que levou mais de 48 horas para restabelecer as pressões normais, tá? Pode levar 3 dias, certo? Chegando a 3 dias. Porque tudo tem que voltar a funcionar normalmente. Saiu tudo de... E outra coisa, essas velocidades altas, como as companhias hoje estão odorizando o gás na saída dos city gates, antes o nosso gás não era odorizado por nós. A Petrobras odorizava o gás antes do city gate para a SEG. Quem odorizava era a Petrobras. Quando eu for falar de odorizante aqui, eu vou comentar isso, tá? Não era a SEG que odorizava o gás. A Petrobras odorizava esse gás para a SEG. Estava ali no começo, coisas estavam se ajustando. Hoje em dia a situação mudou, tá? Mas era assim. Então, o que acontece? O odorizante também, quando a pressão do gasoduto, da tua rede de gás, da distribuidora, também sai dali do normal de operação, caiu, essa queda de pressão, esse aumento de velocidade no gasoduto da distribuidora, nas redes de gás, vai causar também um desequilíbrio muito grande na saturação do odorizante na rede. Muitos gostam de chamar de passivação, eu prefiro chamar de saturação, porque como o odorizante ele é líquido, ele não é gás, e vou explicar aqui a diferença entre um vapor e um gás, a diferença é físico-química. O odorizante ele é uma substância líquida, ele não é um gás. E na rede de gás ele não está na forma de gás, ele está na forma de vapor. Então, ele está sujeito a um equilíbrio ali de um equilíbrio dinâmico e termodinâmico, tá? Então, quando a pressão no gasoduto cai e a velocidade aumenta muito, isso causa um desequilíbrio termodinâmico e um desequilíbrio dinâmico. Dinâmico, eu quero dizer, de natureza física, tá? Dentro do gasoduto da distribuidora, porque desequilibra tudo ali, tá certo? A tendência é que aumente a concentração de odorante, porque o gás está sendo arrastado com muito mais velocidade, os vapores do odorizante estão sendo arrastados com muito mais velocidade, tá? E ele estava num certo equilíbrio ali. Então, isso causa, até voltar a reequilibrar tudo novamente, a companhia tem que estar atenta também a essas concentrações de odorante na rede também, tá? Porque isso vai variar, com certeza, pode ter certeza, tá? Vai variar a concentração, tá? Com esse problema de queda de pressão e aumento de velocidade. Vai causar um desequilíbrio, vai desbalancear tudo, até voltar tudo ao normal, vai levar um certo tempo também. E essas concentrações de odorante na rede têm que ser monitoradas também, para ver como é que está a situação. Tanto antes, tanto durante o problema, quanto depois. Tá certo? Então, era isso que eu queria falar aqui, sobre esse problema de queda de pressão. Eu estou falando sobre situação aqui, não é acadêmico, não, tá, gente? Isso aqui é experiência operacional, tá? São situações que eu vivi mesmo, tá? Nós tivemos queda acentuada de pressão na nossa rede de gás, em função dos 2 acidentes com enxofre e a formação de hidrato de carbono lá no gasoduto submarino que levava para as UPGNs em Cabiúna, tá? Que isso foi lá nos anos 1986, 84 e 88, tá certo? E depois nunca mais aconteceu, mas não significa que não possa acontecer novamente, tá? Porque acidente é um imponderável, ninguém sabe. E outra coisa, um gasoduto, ele está sujeito a alguma intervenção inadvertida no gasoduto, por que não? Né? Não é só acidente lá em plataforma, ou seja lá o que for. Pode ter um rompimento, de repente, no gasoduto, pode? Pode. A gente não sabe nunca o que pode acontecer. Então, problema de queda de pressão pode ocorrer a qualquer momento e é importante que uma companhia distribuidora esteja preparada para gerenciar a situação. Como é que era o nosso lá? O nosso departamento comercial, tá, nos fornecia essa relação dos grandes consumidores e nós entrávamos em contato com eles e mantínhamos contato com eles frequente para informar da situação ou solicitar o corte. Era assim que a gente fazia, porque a gente não tinha controle sobre os pequenos consumidores, seria uma coisa humanamente impossível, isso para a época. Tá? Eu estou falando da época aqui, que era a época do fax, gente. Tá? Década de 80 até 1990. Então, por aí você já tem uma noção do que eu estou falando, né?
celular na época não se tinha, tá? Esquece rede 2G, 3G, o que for, tá? Era a época do fax e telefone, tá? Então era assim que funcionava. Mas mesmo assim, eu acredito que hoje, tá? Por mais que se possa melhorar a questão da comunicação, ainda vai ter problema, porque o mercado residencial, como é que você vai fazer? Você vai ligar para todos os consumidores da rede residencial e pedir para suspender o consumo? Está entendendo? Então, a primeira providência é cortar os grandes. Quer dizer, cortar que eu digo é termo, né? É uma expressão. Estou falando solicitar a redução do corte do consumo, até que as condições normais de operação da rede sejam restabelecidas. Tá? Então, tem que saber lidar com essa situação para que o retorno seja mais rápido, porque sendo mais rápido é bom para todo mundo. Tá certo? Então, era isso que eu queria deixar aqui, passar essa experiência aí, tá? E dizer que hoje pode estar tudo bem, né? Mas você nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Então, é bom sempre estar preparado, né? Ter um plano B, como se diz, né? Desculpa a dificuldade, às vezes, para falar, mas o meu aparelho aqui no dente, às vezes, atrapalha a dicção, tá? Eu queria só me desculpar por isso, mas me perdoe aí, às vezes, a dificuldade para falar, mas é que eu já estou com o aparelho há mais de um ano, não consegui me adaptar 100% ainda, tá? Então, muito obrigado aí por ouvir aí, ter paciência. Era essa a experiência que eu queria deixar aqui, tá? Ok, boa noite, muito obrigado. Tchau.